Na antiguidade, a primavera não era a temporada das flores, era a temporada das guerras. E por volta do século X a.C., o exército de Israel mantinha um cerco brutal contra as muralhas da cidade inimiga de Rabá. E é para lá que um soldado retorna exausto vindo da capital, Jerusalém. O seu nome era Urias. Urias fazia parte daquilo que hoje em dia nós chamamos de Forças Especiais, um esquadrão de elite de guerreiros de Israel. Ele era um veterano de guerra, um homem de lealdade inquestionável. Ele trazia de Jerusalém uma mensagem secreta para Joabe, o general do exército de Israel. Urias não fazia ideia, mas aquela era a sua própria sentença de morte. A mensagem dizia assim: ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe que ele seja morto. Joabe obedeceu, o pelotão avançou. Quando eles estavam perto das muralhas, as pessoas que faziam a retaguarda de Urias simplesmente o abandonaram. Urias lutou bravamente, mas não tinha como sobreviver, e ali ele tombou na poeira de Rabá. Aquela morte poderia parecer apenas mais uma no campo de batalha. Isso se não fosse por apenas um detalhe que não fechava. Após a batalha, Joabe envia um mensageiro a Jerusalém. Ele relata nessa mensagem tudo o que havia ocorrido e deixa uma instrução em específico. Se Davi ficasse irritado com o resultado daquela batalha, bastava lhe dizer: avise também que Urias morreu. Aquela troca de mensagens não era um relatório de guerra. Era a confirmação de que a queima de arquivo havia sido um sucesso. A morte de Urias não foi um evento de guerra. Foi um assassinato cuidadosamente planejado a cerca de 100 quilômetros de distância dali. E o mandante deste crime usava uma coroa. Eu sou Pedro Amâncio, seja muito bem-vindo ao Além das Regras. Muita gente tem um olhar romântico sobre o pecado de Davi com Batseba. Alguns acham que ela se exibiu para o rei. Outros acham que Davi teve um momento de fraqueza. Mas hoje nós vamos olhar para os fatos. Nós vamos desmontar a cena deste crime e entender como Davi, um homem de fé profunda e genuína, abandonou os seus princípios e como o assassinato de Urias faz de Davi um rei pior do que Saul. Para entender esse crime e a perversidade de Davi, nós precisamos dar alguns passos atrás na história e voltar para Belém, no tempo em que Davi era um simples pastor de ovelhas. Davi era o filho mais novo de uma família de 8 irmãos. Um dia, Jessé, seu pai, recebeu a visita de Samuel, o profeta. Samuel sabia qual era a sua missão: ungir o próximo rei de Israel. Ao entrar na casa de Jessé, ele vê Eliabe e se impressiona e diz: certamente é esse que o Senhor escolheu. Mas um a um, os irmãos de Davi passam na frente do profeta e o Senhor não confirma para Samuel que nenhum daqueles é o escolhido. Samuel então pergunta a Jessé: acabaram os seus filhos? E Jessé diz que ele tem mais um, o mais moço, que está no campo cuidando das ovelhas. Quando Davi entra na casa, Samuel não tem dúvidas. Aquele é o escolhido do Senhor. Samuel unge a Davi e a partir daquele dia, as escrituras dizem que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Esse é um detalhe muito importante da história, porque ele nos revela a intimidade e a autoridade espiritual que estava sobre a vida de Davi. A história segue. Davi vence a Golias, mas a mesma vitória que o fez uma celebridade nacional fez com que ele fosse percebido como um risco para ninguém mais, ninguém menos do que o rei de Israel, Saul. Nos anos seguintes, Davi se esconde nas cavernas de Adulão, e ali sua vida é marcada pela escassez e pela hipervigilância. Nesse tempo, Davi dormia no chão duro e dependia da lealdade de homens marginalizados. O tempo passou, Saul morreu, Davi sobreviveu e se tornou rei de Israel. Sob a liderança de Davi, Israel venceu praticamente todas as batalhas que entrou. E isso deu à nação prestígio, unidade e riquezas. Davi governou primeiro em Hebrom e depois em Jerusalém, onde ele construiu um palácio no ponto mais alto da cidade. O cedro importado do Líbano, o mármore, os tapetes. Tudo isso, aos poucos, isolou Davi dentro de seu palácio e fez com que o rei perdesse o cheiro das ovelhas. E com o tempo, Davi não mudou somente de status, ele mudou também a forma como ele se relacionava com Deus.
No palácio, Davi já não operava mais sobre as regras da antiga fé. Só para você ter uma ideia como os princípios da fé de Davi foram sendo alterados, em Deuteronômio 17 há uma ordenança para o rei. Ele não deveria multiplicar para si o número de mulheres. Mas a essa altura da história que estamos narrando, Davi já tinha pelo menos 7 mulheres e também concubinas. Até hoje, a cidade velha de Jerusalém é estreita e vertical. E na época que Davi era rei, não era diferente. O palácio de Davi ficava no ponto mais alto da cidade. De lá, o rei tinha uma visão estratégica dos entornos, dos arredores de Jerusalém. Mas ele também via os telhados e os quintais das casas que ficavam na cidade de Jerusalém. E foi em um desses quintais que Davi viu uma bela mulher que se banhava. Aquela mulher chamou a atenção de Davi e ele mandou perguntar quem era. Quando lhe responderam, é Batseba, mulher de Urias, filha de Eliã. Urias, aquele soldado que estava na frente de batalha em Rabá, defendendo os interesses de Davi e do reino de Israel. Essa informação deveria ser o suficiente para que Davi desistisse de qualquer plano relacionado àquela mulher. Mas ele não retrocedeu e Davi mandou chamá-la ao palácio. Davi enviou mensageiros para que trouxessem Batseba ao palácio. Muitas pessoas consideram nisso uma grande culpa daquela mulher. Mas a questão é, que poder tinha a vontade dela diante da vontade do soberano? O texto bíblico se limita em dizer que eles se deitaram, eles tiveram relação sexual. Depois disso, Batseba se purificou e voltou para sua casa. Semanas depois, Batseba manda um recado para Davi. Estou grávida. A partir desse momento, fica evidente um desespero de Davi. Não era um desespero para proteger a sua reputação e muito menos para proteger a Batseba. Era um desespero para proteger o seu próprio pescoço. Levíticos 20, o Código Penal da época, deixa claro: se um homem cometesse adultério com uma mulher, os dois deveriam ser mortos. Davi tinha uma posição privilegiada, ele era rei de Israel. Mas ainda assim, se descoberto, ele enfrentaria uma série de resistências, talvez rebeliões e revoltas contra sua posição de líder de Israel por ter quebrado a aliança com Deus. Já para Batseba, a descoberta daquele pecado era praticamente uma sentença de morte. Davi entra em um modo de sobrevivência, um modo de gerenciamento de crise. E para lidar com aquela situação e tentar acobertar as suas digitais daquele pecado que ele havia cometido, ele precisa que Urias esteja em Jerusalém. Por isso, ele manda trazer Urias do fronte de batalha. Ele tira Urias de Ramá, o traz para Jerusalém e coloca em curso o seu plano para acobertar o seu pecado. O plano de Davi é engenhoso, mas ao mesmo tempo simples. Quando observamos de fora, vemos que esse plano tinha grandes chances de dar certo. Urias estando em Jerusalém, Davi o mandaria para sua casa, com presentes. Urias passaria a noite com sua esposa, Batseba, e quando Batseba desse os sinais da sua gravidez, ficaria fácil de justificar que o dia em que ela engravidou foi aquele dia que Urias esteve em Jerusalém com sua mulher. Naquela noite, Davi e Urias tiveram uma conversa. O guerreiro informou ao rei as notícias do fronte de batalha. E depois dessa conversa, Urias se despede do rei e, em tese, iria para sua casa. Mas Urias dorme nas portas do palácio, o que surpreende Davi e faz com que ele questione Urias o motivo dele ter dormido naquele local e não ter ido para sua casa. A resposta de Urias revela um guerreiro que tem um caráter ilibado, um compromisso moral com a coroa e um compromisso espiritual com o Senhor. Urias não era nascido em Israel. Diz o texto bíblico que ele era heteu. E mesmo assim, ele compreendia profundamente o poder de uma aliança e de um compromisso espiritual. Isso fica claro quando ele explica para Davi que ele não poderia ir para casa enquanto Joabe, o seu general, seus companheiros de guerra e a arca de Deus estivessem em tendas no deserto. Porque de alguma forma isso representaria uma quebra de aliança com aquelas pessoas que continuavam na batalha. E por esse motivo, ele não poderia ir para sua casa, dormir no conforto do lar e passar a noite com sua mulher. O plano de Davi não havia dado certo.
Mas o rei era engenhoso e ele pensa em uma alternativa. Naquela noite, ele come e bebe com Urias, ao ponto do texto descrever que Urias ficou bêbado. Provavelmente Davi imaginava que, sob o efeito do álcool, o caráter de Urias se dobraria e ele iria para casa. Mas ele não foi. E nesse ponto, o texto contém uma ironia que poucas pessoas percebem. Anos antes, Davi era o soldado, jovem, leal, corajoso, incorruptível. A mera existência daquele jovem guerreiro enlouquecia o antigo rei de Israel, Saul, e por esse motivo, Saul desejava matar Davi. Saul perseguiu a Davi até o dia de sua morte, porque a retidão e o compromisso daquele jovem guerreiro com o Senhor criavam um contraste que expunha toda a sujeira e a fraqueza do rei de Israel. Agora a história havia dado uma volta completa. Davi era o rei, Urias o guerreiro incorruptível. Quando Davi olhava para Urias, ele via em Urias a si mesmo quando jovem. Mas quando ele olhava para quem ele havia se tornado, para a forma como ele pensava, ele via em si, do tempo presente, a Saul, o seu antigo adversário. De alguma forma a história estava se repetindo. Urias era como Davi, e Davi era como Saul. E é por isso que eu digo que Davi conseguiu ser pior do que Saul. Porque se olharmos de uma forma fria para essa história, nós vamos nos lembrar que Saul fez tudo o que fez sem a presença de Deus em sua vida. Saul havia sido rejeitado pelo Senhor. O rei Saul era um homem em ruínas. Ele nunca conseguiu ter um coração que compreendesse a vontade do Senhor. Suas ações nasciam de um terror absoluto, de um vazio espiritual e da certeza de ter sido rejeitado pelo Senhor. Mas Davi não era assim. Davi, como nós dissemos no início deste episódio, ele era um homem que tinha o Espírito do Senhor sobre a sua vida. Davi tinha intimidade com Deus. E mesmo com todo esse acesso irrestrito ao Criador, Davi usou a mesma estratégia que Saul, usar o seu poder de rei para perseguir um adversário que nunca havia feito nada contra ele. Saul tentou matar Davi por sua paranoia política, mas Davi decidiu matar Urias para encobrir a sua sujeira moral. Um crime premeditado na luz da intimidade com Deus é muito mais perverso do que um crime cometido na escuridão do abandono. Urias havia se tornado um problema para Davi. E apesar do rei ter o Espírito de Deus, apesar dele ter um coração capaz de compreender a vontade do Senhor para a sua vida, apesar de ter profetas que o ajudavam a saber qual era o caminho que o Senhor tinha para aquela nação, ainda assim, Davi se isola em seus pensamentos e toma uma decisão de como resolver aquele problema. E é aí que Davi escreve uma carta para Joabe. Nessa carta, ele diz que Joabe deve colocar Urias em um local arriscado, no local mais perigoso da frente de batalha. E lá ele deve ser abandonado para que ele seja morto. Agora imagina o risco dessa mensagem ser descoberta. Se alguém soubesse o que estava escrito naquela carta, Davi poderia enfrentar algum tipo de rebelião, ser acusado de traição. E por isso Davi precisava de alguém de extrema confiança para levar aquela carta para Joabe. Um homem reto, um homem incorruptível. E é por isso que ele entrega aquela mensagem ultra secreta nas mãos de Urias. Davi sabia que Urias era honrado demais para violar a correspondência real. Após 3 ou 4 dias de viagem caminhando em direção a Rabá, Urias chega ao fronte de batalha e entrega aquela mensagem a Joabe. Joabe executa o plano exatamente como estava escrito na mensagem. Eles fazem um cerco a Rabá e colocam Urias no local onde a batalha estava mais perigosa. E ali, Urias é abandonado. Urias luta bravamente, mas apesar de sua destreza, ele é ferido e morre. Urias
capitula nas areias de Rabá. Joabe então envia mensageiros ao rei para contar o que havia acontecido em batalha. Joabe conhecia tão bem Davi que ele sabia que a descrição daquela batalha poderia causar alguma irritação no soberano. E por isso Joabe faz uma observação ao mensageiro. Se Davi ficar irritado, diga a ele que Urias também morreu em batalha. Batseba chorou a morte de seu marido em batalha. E passado o período do luto, Davi a tomou para si para ser uma de suas esposas. Mas o corpo sempre cobra aquilo que a mente tenta enterrar. Davi, nesse período, sofre em sua alma, e seu sofrimento fica registrado no Salmo de número 32. Esse salmo foi escrito após o arrependimento de Davi, e ele descreve como ele se sentiu durante esse ano onde ele ocultou o seu pecado. Fica claro nesse salmo que Davi estava à beira de um colapso emocional. A sua consciência o estava punindo. Davi não estava bem, e no meio dessa confusão emocional e espiritual, ele recebe a visita de um profeta chamado Natã. Natã sabia exatamente o que Davi havia feito. O Senhor havia revelado isso ao profeta. Mas ele tinha um problema, uma situação delicada. Afinal de contas, quais garantias ele tinha que o destino dele, ao revelar o pecado de Davi, não seria o mesmo que o de Urias? E Natã dá uma demonstração de sabedoria sobrenatural. Ao invés de apontar o dedo direto para Davi e denunciar o seu pecado, Natã conta uma história. Ele diz que um homem podre de rico, que tinha muitos rebanhos, muitas ovelhas, roubou e matou a única ovelha de um homem pobre, com o objetivo de servir um banquete. A história que Natã contou quebrou as resistências do rei. Ela falou à alma daquele homem, e de alguma forma ela se conectou com o pastor de ovelhas de Belém, que estava soterrado na mente de Davi. O rei explodiu em fúria e, para fazer justiça, decretou a morte daquele homem rico. Natã olhou para o rei Davi e entregou o veredito: você é esse homem. Natã não revelou nada que o rei Davi já não soubesse. Tudo aquilo já atormentava as noites de insônia do rei Davi. O que Natã fez foi fazer as máscaras caírem de uma vez por todas. Diante da denúncia de Natã, Davi se arrepende. Ele terá que lidar com consequências severas de seu pecado. Mas esse é assunto para outro vídeo. O que eu quero que você perceba é que algumas pessoas romantizam o pecado de Davi. O descrevem como um deslize ou uma explosão de paixão. Mas essa história não é uma história sobre paixão. É a história sobre como a mecânica fria do poder alterou o espírito de um homem. E ela mostra que o homem mais perigoso do mundo não é aquele que perdeu a fé. É aquele que tem tanta certeza que Deus está do seu lado que ele parou de verificar se ele está do lado de Deus. Ela também fala sobre os perigos do conforto, como ele é capaz de corromper a nossa alma e nos separar do verdadeiro campo de batalha, da vida real. Quando você deixa de fazer o que é necessário para fazer o que você quer, aos poucos você se torna mais fraco. A sua mente vai se corrompendo e você perde o controle sobre a sua própria vontade. E por fim, nos ensina que todos nós precisamos de pessoas como Natã. Pessoas que nos confrontem, que nos mostrem a vontade do Senhor e que nos ajudem a vencer o lado mais sombrio da nossa alma. A história de Davi nos força a olhar para o espelho. Nossa religião não pode servir como escudo contra a nossa própria escuridão. A riqueza de detalhes dessa história, a verdade de cada personagem, atravessou 3 milênios e chegou até nós para que nunca nos esqueçamos. Não somos reis, mas somos governadores de nossas próprias vidas. Temos muitas batalhas do lado de fora, mas nenhuma é tão perigosa quanto aquela que acontece dentro da nossa mente. Essa é a primeira batalha a ser vencida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deu bastante trabalho para fazer, então seus comentários e observações serão muito bem-vindos. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.